Olá, meu nome é Vanessa Martins, sou estudante do curso de farmácia e no vídeo de hoje iremos discutir sobre o pâncreas. O pâncreas é um órgão alongado que fica localizado na cavidade abdominal. Ele chega a medir entre 15 e 25 centímetros e fica atrás do estômago. Anatomicamente, o pâncreas é dividido em três partes: a cabeça, que é a extremidade direita e que fica encaixado na curva do duodeno, o corpo, que é a parte mais intermediária, e a cauda, que é a parte um pouco mais fina e que fica do lado esquerdo, perto do baço. O pâncreas é uma glândula mista. Ele tem tanto uma função endócrina quanto uma função exócrina. Exocrinamente, o pâncreas produz o suco pancreático, que é produzido pelos ácidos pancreáticos. São grupos de células que são destinadas a produzir o suco pancreático. E esse suco pancreático será encaminhado depois para o duodeno. Já a porção endócrina do pâncreas produz dois hormônios, a insulina e o glucagon. Essa porção é formada por aglomerados de células que são chamadas de ilhotas de Langerhans ou pancreáticas. As ilhotas são encontradas em maior quantidade no corpo e na cauda do pâncreas. Dentro desse grupo de células, nós encontramos dois tipos principais de células: as células alfa e as células beta. As células alfa vão secretar o hormônio glucagon, já as células beta vão secretar o hormônio insulina. Esses hormônios eles possuem funções opostas e eles vão atuar controlando os níveis de glicose no sangue. O glucagon ele é secretado pelas células alfa em resposta à diminuição da glicemia. Então, para aumentar a glicemia, o glucagon estimula o fígado a quebrar o glicogênio que estava armazenado nele e liberar essa glicose na corrente sanguínea, um processo que a gente chama de glicogenólise. Além disso, o glucagon também estimula a lipólise e a liberação de ácidos graxos para a corrente sanguínea. Essas ações do glucagon ajudam a manter a homeostasia do nosso corpo em períodos de jejum, onde a glicemia diminui. Então, por exemplo, quando a gente passa por longos períodos em jejum, a glicemia, quantidade de glicose no sangue, diminui. Isso porque o seu corpo e as suas células estão funcionando e estão gastando energia. Mas você não está repondo essa energia através da alimentação. Nessas situações, a secreção de glucagon aumenta e a de insulina diminui, para que a gente consiga manter a glicemia em níveis aceitáveis. Já a insulina é secretada pelas células beta quando existe um aumento de glicemia. Então, quando tem muita glicose no sangue, a insulina vai promover a entrada dessa glicose para as células. A insulina também estimula o armazenamento da glicose em forma de glicogênio e de gordura. Esses hormônios vão atuando então regulando a glicemia de acordo com a necessidade do nosso organismo. Agora, em uma outra situação, quando a gente acaba de fazer uma refeição, por exemplo, a glicose que vem dos carboidratos que você ingeriu aumenta a glicemia. Nessa situação, a secreção de insulina aumenta e a secreção de glucagon diminui. A insulina é importante nesses casos porque ela vai garantir a entrada de glicose para dentro das células, que é onde ela será utilizada para produzir energia, produzir ATP. E parte dessa glicose será armazenada.
Se a glicose, então, sai do sangue e entra nas células, isso faz, então, com que a glicemia diminua e fique dentro de limites aceitáveis. O nosso corpo possui todo esse controle de glicemia através de hormônios porque existem níveis ideais de glicemia. Se a quantidade de glicose no sangue aumenta muito ou diminui muito, isso pode causar prejuízos ao nosso organismo. E a doença mais comum, caracterizada por um distúrbio na glicemia, é o diabetes. Diabetes nada mais é do que um excesso de glicose no sangue, e isso pode levar a várias complicações. O tipo mais comum de diabetes é o diabetes mellitus, que pode ser classificado em diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2. O diabetes mellitus tipo 1 acontece porque as células beta-pancreáticas não produzem insulina ou porque elas produzem insulina insuficiente. Sem a insulina, a glicose não consegue entrar dentro das células, portanto, aumenta a glicemia. Pessoas que têm diabetes tipo 1 precisam de injeções de insulina, já que o seu próprio pâncreas não produz. Por isso, esse tipo de diabetes também é chamado de insulino-dependentes. Já no diabetes mellitus tipo 2, o pâncreas funciona normalmente produzindo insulina, só que essa insulina não consegue exercer a sua função de maneira adequada. A gente chama isso de resistência à insulina. Isso pode acontecer por diversos motivos, mas uma causa comum é o excesso de gordura, a obesidade. Esse tipo de diabetes é o mais comum. Ele acontece em praticamente 90% dos casos de diabetes e ele também está associado aos maus hábitos de vida, como sedentarismo, obesidade, má alimentação. Então, como a princípio o pâncreas da pessoa funciona normalmente, esse diabetes é chamado também de não insulino dependente. Mas conforme a doença progride, essa pessoa pode sim chegar a precisar de injeções de insulina. Bom, espero que tenha dado para entender como é o funcionamento do nosso pâncreas. E o meu muito obrigado.